Salve, salve massa coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo, falar sobre Tininho, quem diria, né? Surgiu ontem um rumor nos grupos, nas páginas, no Twitter, em todo canto surgiu o burburinho de que Constantino Júnior, ex-presidente de Santa Cruz, poderia ser um dos nomes indicados pela SAF para a gestão de futebol de Santa Cruz. Aí, meu velho, vira uma zoada absurda, né? O pessoal que é a favor, que tem gente que gosta de Tininho, né? Tem gente que acha que o trabalho dele foi massa e tal, e a turma que é contra, aí começa a discussão, rolo do caramba, né? Tudo isso porque surgiu uma foto onde estavam Irã e Tininho, né? No dia da votação do conselho que foi aprovada. O Irã tava num restaurante, depois o Tininho chegou lá e tal, saiu uma foto que um garçom pediu para tirar com eles, enfim. E ontem surge assim, um burburinho, não sei de onde veio isso, mas que virou notícia. Virou notícia e ambos falaram, né? O Tininho falou sobre isso, se voltaria para Santa Cruz ou não, e o Irã também falou sobre isso. A gente vai falar, mostrar os dois falando, o Irã e o Tininho falando sobre isso. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 35 mil inscritos no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho para receber todas as vídeos automaticamente. E é isso, vamos que vamos trazer o conteúdo. Pessoal, voltando, né? Ontem surgiu o burburinho de que Tininho poderia ser um dos nomes da SAF para gerir o futebol do Santa. Aí já sabe, né, meu velho? Começa a zoada, né? Minha opinião, Noronha, não traria jamais, velho. Jamais, né? Respeito a opinião de quem é a favor, de quem acha que ele é no Nordeste. Tem gente que fala que no Nordeste ele é o melhor executivo de futebol do Nordeste, né? Aí a gente para pra pensar. Qual foi o último bom trabalho de Tininho no futebol? O último bom trabalho de Tininho foi em 2015, 2016 ali, pô. Que realmente ele teve uma fase vencedora no Santa Cruz, né? Eles tiram a gente da Série D lá em 2011, 12, aí acesso, título pernambucano, tricampeonato pernambucano. Depois ganhou mais outro Pernambucano em 2015, acesso, Copa do Nordeste em 2016, acesso à Série A em 2015. Massa, mas depois dali, afundou. Em 2016 a gente cai pra Série B, a gente joga a Série B em 17, devendo a todo mundo. Tininho, naquele momento ali, se eu não me engano, era vice-presidente ou era diretor, enfim. Eu acho que ele era vice-presidente já ali. E no final do ano, Tininho ganha a eleição. É um negócio assim, surreal naquele momento. Porque como é que um time cai pra Série C e a situação ganha a eleição? Aí a gente cai pra Série C, aí Tininho assume em 18, a gente fica na Série C. Continua em 19, a gente continua na Série C. E em 20 a gente continua na Série C. Aí depois o Tininho vai pra Liga do Nordeste, né? Sai do Santa e passa um tempo, enfim, depois vai pra Liga do Nordeste da CBF, organizar a Copa do Nordeste e tal. Aí esse ano saiu da Liga do Nordeste, foi pro América, montou esse time fraco do América aí. Porque esse time do América era fraco, pô. Esse time do América era fraco. O Altos deu muito mais trabalho. Quase que esse América é eliminado pro Imperatriz em casa, né? Salvo pelo VAR, corretamente. Enfim, qual foi o último bom trabalho de Tininho? Não, que ele tem relacionamento, ele tem... Concordo. Mas, bicho, não... aliado esse tempo sem bons trabalhos dele com a história dele no clube, eu não traria jamais, velho. Jamais. O Irã falou sobre isso,
né? Vou colocar o trecho do Irã falando sobre se Tininho voltaria ou não e tal, se houve essa conversa, vou deixar pra vocês verem numa entrevista que o Irã deu ontem, lá no 3 de fevereiro, no podcast do Espirra lá, do Osés do Matheus, entrevista top, inclusive, assistam lá completa. E no final da fala, o Irã fala, não, porque futebol é dinheiro e o Tininho foi vencedor em algum período no Santa Cruz quando trabalhou com dinheiro. Os times de Tininho sempre subia devendo, pô. O time de 2015 subiu devendo pra caramba. Pra caramba. Santa Cruz sempre teve salário na associação, pô. Nunca teve dinheiro esbanjando assim, não. Então o Irã tá equivocado nessa fala dele. Ele não viveu esse momento aqui no Santa. Então, enfim, é a opinião dele. Ele não viveu, não tem como ele saber. Então vejam aí o Irã falando agora. Vejam aí. Eu tive a oportunidade de conhecer o Tininho agora na comemoração que eu estava lá no restaurante do seu Tito. A gente encontrou lá do dia da aprovação do Conselho. Agradeci demais o voto, o apoio que ele deu. Não tem nada de convite de futebol, nem nada disso. Foi uma troca muito simpática de uma pessoa que fez questão de ir lá, ajudar o processo, ajudar a emprestar emprestar o prestígio político que ele tinha dentro do Conselho, e o voto dele a favor da SAF. E eu fiz e faço questão de retribuir com a mesma simpatia, a mesma educação e a mesma admiração. Ao contrário das pessoas que tentaram sabotar esse projeto o tempo todo, eu vou sempre ter portas abertas para poder escutar as pessoas que quiserem ajudar o Santa Cruz, sabe? Mas SAF é SAF. Ali a gente tem ainda no departamento já de futebol muito bem pensado, muito bem planejado. Igual eu falei, a nossa ideia ainda é trabalhar com pessoas com quem a gente já tem algum tempo já que a gente conhece. E o Tininho eu acabei de conhecer, uma pessoa fantástica, fez um excelente trabalho no América, gente. Se o América tivesse caído em qualquer outra chave que não fosse a do Santa Cruz, ele teria subido. E é no Santa Cruz e o Barra, né? Porque o Barra realmente também foi um timaço. Mas merecia estar lá, ele fez um bom trabalho, isso aqui não tem nada disso. Eu até vi um pouquinho desse zum aí na internet, mas eu tava lembrando de quando se vocês forem olhar, eu acho que eu devo ter uns 20 mil seguidores no Twitter, sabe? Desses 20 mil, eu acho que 18 mil são atleticanos. Porque da época que eu falava demais de futebol do Atlético aqui, sabe? Eu era corneteiro oficial do Clube Atlético Mineiro. E hoje, olhando assim como entre aspas, futuro dirigente, é muito legal ver as teorias das conspiração que surgem absolutamente do nada, que tomam o dia inteiro do cara, debate, briga de grupo, tal, que você fala assim, não, cara, não é possível que isso está acontecendo. Mas, assim, então, não tem nada de futebol. Ao contrário, acabei de conhecer ele, me pareceu uma pessoa sensacional. Não sei, eu sei que o histórico aí vai de cada coisa, mas, assim, para mim, faço questão de dizer a todos os torcedores que a relação que o Irã tem com o Tininho é de gratidão. Eu sou muito grato. Ele poderia ter feito como vários outros ex-presidentes que trabalharam contra e tentaram sabotar essa SAF. Então, a minha relação com ele vai ser sempre de absoluta dignidade e gratidão, e ele sempre terá as portas abertas aqui comigo e com o nosso grupo de investidores. Tá? E Tininho teve dois momentos no Santa Cruz, né? Teve um momento Tininho, diretor de futebol, que ele conquistou acesso à Série A, Copa do Nordeste, e teve o Tininho, presidente, que aí a gente estacionou na Série C ali e não conseguiu sair, né? Então, tem... Mas é aquela coisa,
eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho isso com ele lá no que a gente estava discutindo, cara. Não adianta nada você entender de futebol se você não tem dinheiro. É simples. Simples. Palmeiras, o Palmeiras não entende mais de futebol do que o Santos. Só tem muito mais dinheiro. Entendeu? Faz diferença. Muito. Então faz toda a diferença. Em algum momento, eu acho que o Tininho ele fez um trabalho lá atrás que tinha dinheiro e fez um outro trabalho que não tinha dinheiro. E aí não tem futebol que aguente. Então tá aí, o Irã disse que não tem nada, que é grato ao Tininho pela votação, pelo apoio na SAF, que não foi contra. Valeu, Tininho. Massa, irmão. Brigadão aí. Valeu, mas é isso. É isso. É isso. E agora a gente vai mostrar pra vocês o Tininho falando lá na rádio 96 FM, né, de Natal, se voltaria ou não pro Santa Cruz. E o Tininho também fala que o ciclo encerrou e que os planos dele são outros, graças a Deus, e que não é uma ideia dele voltar pro Santa Cruz agora. Vejam aí, dê seus comentários, tamo junto, é nóis, valeu. Toparia voltar para Santa Cruz? Não. Eu tenho uma condição pessoal, inclusive tenho um amigo no clube, fui ex-presidente, né? Sou ex-presidente do clube. Tenho pessoas, assim, o clube vai ser gerido por uma SAF, é importante que pessoas que venham com a mente com entendimento do clube. Hoje tem um CEO que passou aqui, inclusive um amigo pessoal, que é o Pedro Henrique, que enquanto era vice-presidente do Bahia, ele, Marcelo, tem uma relação muito boa, inclusive tomamos um café essa semana, mas para falar de vida, de tudo, né? Desde a sua chegada em Recife a gente não conseguiu falar, mas tomamos um café na semana passada. E eu tenho outros planos, inclusive planos fora do país, planos para uma condição de poder dar um lastro aqui à família em situações que eu preciso estar no dia a dia. Então, entrar num turbilhão desse não seria... Eu acho que meu ciclo no Santa já encerrou, eu tenho total convicção de que passei por todas as posições que um torcedor, que um dirigente pode passar, desde mascote a membro de torcida organizada, a conselheiro, a diretor, a vice-presidente, a presidente do executivo. Então, assim, diretor de futebol, com títulos, com conquistas, com acesso. Então, assim, meu ciclo foi bem vivido, né? E eu tenho um respeito muito grande por essa história. Então, quem quer que passe aqui e precisa da minha ajuda, eu vou estar sempre à disposição. Então, seja do América, do ABC, do Santa Cruz, porque militei nisso na Liga do Nordeste e fui alçado a um cargo na Liga e cumpri por conta da minha boa relação. Isso eu não vou perder nunca. Então, eu quero continuar no futebol numa condição, né, de ter bom relacionamento. Acho que a gente constrói na bola, são pontes. Eu gosto de criar pontes para poder criar bons relacionamentos. Então não passa pela minha cabeça e no momento não vou voltar para Santa Cruz. E minha condição é mercadológica, de vender consultoria, de poder ter algumas coisas em mente, tem algumas coisas em mente que já estão sendo colocadas em prática. E aí vai precisar muito do trabalho coletivo, de muita viagem, né, para dentro, para fora do país. Então já estou me programando nisso. E realmente vou ter uma agenda extensa. E não teria, para esse momento, não está nos meus planos o trabalho individualizado no clube, que afetaria aí esse meu pensamento de estar assessorando e dando consultoria para mais de 2, 3, 4 clubes. Constantino, obrigado pela sua participação.